Segunda-feira, 3 de setembro de 2018, está entrando no ar ao vivo para todo o Brasil, pela TV Câmara, pelos canais da Câmara, no Facebook, no YouTube, na internet, mais uma edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha e no programa de hoje estamos todos muito tristes, como uma boa parte da população brasileira, com o desastre ocorrido no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, uma parte da nossa história que simplesmente virou cinza. Nós já tratamos da questão dos museus aqui no Participação Popular algumas vezes e vamos tratar de novo na semana que vem. A nossa produção já está correndo atrás aí para fechar o programa da próxima segunda-feira sobre os museus, para discutir um pouquinho esse acidente que ocorreu e também a situação da cultura em todo o Brasil. Nós lamentamos muito pelo ocorrido, mas o tema do programa de hoje já estava fechado com antecedência, também é um tema muito importante. O plástico, afinal de contas, é um vilão ou ele tem solução? A gente sabe que desde o final do século XIX, quando os primeiros produtos plásticos começaram a aparecer, o plástico transformou a vida de toda a população mundial. Muitos produtos só se viabilizaram por causa do plástico, mas ao mesmo tempo o plástico tem inundado os oceanos no mundo todo, tem causado um problema ambiental gravíssimo e afinal a culpa é do produto em si, é das autoridades, é do usuário, do consumidor. Enfim, para discutir essa questão do plástico, nós temos aqui especialistas no assunto, a Fernanda Daltro, que é gerente nacional de campanhas da ONU Meio Ambiente, aqui em Brasília, né, Fernanda? Bem-vinda à participação. Obrigada, Fabrício. É um prazer estar aqui com vocês e aproveitando, queria mandar um beijo pro meu marido Vinícius, que está em casa com o nosso bebezinho que está gripadinho. Olha ali manda lá um beijão para ele. Beijo para vocês e vamos trabalhar. Tá certo, muito bem, Fernanda. Nós temos aqui também o Cleusimar Andrade, que é presidente da Rede Alternativa, que é uma rede de catadores de lixo reciclável, né, Cleusimar? Sou presidente da Recicla Vida, que faz parte da Rede Alternativa, que é uma rede de catadores que tem aqui no Distrito Federal. E eu também quero falar boa tarde para todos e mandar um beijo de modo especial para todos os catadores do Brasil que estiver assistindo a gente agora. Maravilha, bem lembrado, viu, Cleusimar? Legal. E nós temos ainda a Denise Seabra, que é diretora na Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades. É isso mesmo, né, Denise? Isso mesmo, bom dia. Um prazer estar aqui conversando sobre um assunto tão importante para todos. Me solidarizo também com o pessoal do Rio de Janeiro, uma tragédia realmente. E para a gente não deixar que outras tragédias ambientais aconteçam, a gente está nessa discussão muito boa. Aproveito também para mandar um grande abraço para todos que estão nos assistindo e que possam participar para que juntos a gente possa resolver esse problema ambiental do nosso país. Legal, Denise. Quero agradecer em nome da produção do Participação Popular a todas as assessorias de imprensa que viabilizaram a presença de vocês aqui no programa, né? E para você que está nos acompanhando, você está vendo, o Participação Popular está começando mais cedo, isso vai acontecer durante todo esse período em que nós temos veiculação do programa político, né? Do programa eleitoral gratuito em rede nacional em todo o país e, portanto, o Participação Popular vai começar durante esse período ao meio-dia, por exemplo, o programa da semana que vem, que, se Deus quiser, a gente vai poder discutir a situação dos museus e da cultura aqui no Brasil. Estamos esperando as suas mensagens, é por isso que o programa se chama Participação Popular, porque você pode perguntar, pode dar sua opinião, pode fazer um comentário, enfim, participe. Você pode ligar gratuitamente de qualquer telefone fixo do Brasil para 0800 619 619, repetindo, 0800 619 619. Você pode também mandar um e-mail para a gente, o nosso endereço é participaçãopopular@câmara.leg.br. É uma palavra só, tudo junto, não tem cedilha, não tem tio, não tem espaço. participaçãopopular@câmara.leg.br. Se você usa o Twitter, também pode mandar para a gente uma mensagem, um tweet com o nosso nome de usuário, @participaçãopop. Também é uma palavra só, não tem cedilha, não tem tio, não tem espaço. @participaçãopop. É só escrever isso na mensagem que a gente recebe aqui. Pelo WhatsApp, você provavelmente está com o celular aí acompanhando o programa, pode mandar para a gente também uma mensagem pelo WhatsApp. O nosso número tem o DDD de Brasília, 61 996202573. Repetindo, 61
996-20-2573. Então esse é o WhatsApp do Participação Popular para você mandar as suas mensagens. Se você estiver nos acompanhando pela internet, você também pode deixar a sua mensagem no canal em que você estiver assistindo o programa. Se você está no YouTube da Câmara dos Deputados, no canal da Câmara no YouTube, o Participação Popular, eu não sei, eu até vou pedir para a direção me informar. Não, ainda não retornou. A gente costumava deixar aberta a janela de chat, mas agora, nesse período, estamos sem a operação do chat, não está ao vivo. Então mande pelos outros canais sua mensagem se você estiver no YouTube. Pelo Facebook, nós temos a transmissão ao vivo do Participação pela página da TV Câmara no Facebook, e você pode deixar seu comentário ali também, pode curtir, pode compartilhar, é bom que nos ajuda na audiência, tá bom? E o que você mandar pra gente vai se juntar às opiniões das pessoas que estão passando pelo centro de Brasília nesse momento, que vão conversar com Vânia Alves. Vânia, com você. Fabrício, a gente está aqui hoje num dia difícil de trabalhar, né? Um dia que alguém me falou que sobrou um meteorito, né? A gente tinha ali a maior coleção no Museu Nacional, a gente tinha a maior coleção de meteoritos do país, sobrou um meteorito e dá vontade de falar, volta meteorito, porque é uma tragédia sem tamanho para o nosso país o que aconteceu. Mas a gente bola para frente, vamos trabalhar, conversar sobre outras tragédias. Você acabou de falar, Fabrício, que é muito difícil tirar o plástico das nossas vidas, e era o que a Cléudia estava falando aqui com a gente, né? É verdade, está difícil tirar o plástico das nossas vidas. Então, mas você está com uma sacolinha plástica aí na mão, mas você faz alguma coisa? Por que você acha que deveria tirar? Tudo de plástico, devido à natureza principalmente. Por quê? É um caos. Nossos bichinhos estão morrendo no mar, a sujeira está, o ser humano está sujando tudo. Mas você faz alguma coisa para diminuir o uso do plástico? Eu prefiro levar garrafinha para o serviço do que copos, usar copos, porque se você toma de 6 a 10 copos de água por dia, você vai fazer o quê? Você vai jogar os copos fora e vai ficar pegando outros. E para decompor demora uns 200 anos, plásticos. Em si, principalmente PET. E você, essa sacolinha que você tem na mão, o que você vai fazer? Eu vou levar para casa, porque eu achei bonito uma bolsa, que eles raramente vêm a Brasília, né? E eu vou levar para casa essa sacolinha. Porém, não vou jogar no lixo, eu vou guardar. E o Igor aqui do nosso lado, ele tá com uma sacolinha ali na mão. Igor, o que você pega a sacolinha em cada compra que você faz? Pego sim. Igor, o que você faz com elas? Eu guardo, normalmente eu guardo elas. E você... Pra usar em outras coisas, para guardar lixo, essas coisas assim. Ah, você sempre recicla? Sim. E quando você toma água, quando você está na escola, no trabalho, como é que você faz? Normalmente eu procuro um lixo mais próximo e descarto elas, entendeu? Você sempre usa plástico? Sim, direto. É praticamente tudo que a gente compra ou faz, a gente tem um plástico por perto. Você já pensou em carregar a sua própria garrafinha, em usar alguma coisa que substitua o plástico na sua vida? Não, nunca pensei nisso não. Bom, vamos conversar então sobre isso, né? Isso mesmo, Vânia, legal. Obrigado por ter trazido então aí a opinião já da Cléudia, se eu notei direito o nome dela, e do Igor, né, que a Cléudia até se mostrou bastante informada, né, opinativa já sobre essa questão do plástico. Assim que você tiver mais pessoas para participar, Vânia, é só chamar a gente, enquanto os nossos espectadores estão preparando suas mensagens, suas perguntas, seus comentários para mandar aqui para o Participação Popular. Eu quero mandar um abração para o pessoal que participou do nosso programa sobre acidentes no trabalho, o programa do dia 27 de agosto, a última segunda-feira. O Valdomiro Trento, de Santos, São Paulo, e o Márcio Florentino, que mandou uma mensagem pelo Facebook, ele não disse de onde é, mas não deu para a gente discutir o que eles mandaram durante o programa, mas fica um abração aí, espero que estejam com a gente mais uma vez no Participação Popular. Hoje é aniversário do Alberto Floriano Silva, de Jacareípe, no Espírito Santo. Grande abraço para você, Alberto. Ontem, dia 2 de setembro, foi aniversário da nossa colega Mariana Monteiro, aqui da TV Câmara, e também da Mariana Ramos, jornalista de Brasília. E amanhã, dia 4 de setembro, aniversário do André Rocha Barros, o Quick, muito famoso lá entre o pessoal da Universidade de Viçosa, Minas Gerais, né? Agora ele está em Cristalina, Goiás, um abração para ele. Aniversário das cidades brasileiras nesse 3 de setembro, de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas,
Pinheiro, em Maranhão, Ilhabela, em São Paulo, Ângulo, no Paraná e Senador Pompeu, no Ceará. Todos os moradores dessas cidades que estão com a gente aí nessa edição do Participação Popular dessa segunda-feira, 3 de setembro. Um grande abraço e espero realmente contar com as suas mensagens, com as suas perguntas e suas opiniões. Antes de nós passarmos à discussão, vamos dar uma olhadinha em um trecho de um vídeo de divulgação de uma campanha institucional que foi feito, se eu não me engano, foi pelo pessoal do Rio de Janeiro, nessa campanha contra os canudos plásticos em que a cidade agora está participando. Vamos dar uma olhadinha. Eu chupo no carro. No shopping, no cinema. Eu chupo desde os 10 anos. E eu já chupei em vários países. Pesquisas apontam, a maioria de nós chupa. Todo mundo chupa. Todo mundo chupa. Capitalista, comunista. E quem não diz que chupa, já chupou. Lá em casa todo mundo chupa. Eu chupo na faculdade, chupo na praia. É uma loucura como passamos a vida inteira chupando. Hoje, provavelmente, você vai usar um desses. Sim, isso. Um canudo plástico. Estima-se que cerca de 1 bilhão de canudos são descartados todos os dias no mundo. 1 bilhão. Isso equivale a 5 voltas de canudinho pela Terra por dia. Quando descartados no meio ambiente, levam uns 450 anos para se decompor. Quando eles são jogados no meio ambiente, eles levam 450 anos para se decompor. 450 anos. E eles ficam, em média, 5 minutos na nossa boca. E muitos deles são descartados incorretamente. Pois é, 95% do lixo encontrado nas praias brasileiras é composto de plástico. Acabam poluindo rios, mares e contaminando toda a fauna marinha. 90% das aves marinhas e quase metade dos mamíferos que vivem no mar já ingeriram algum tipo de plástico. Assim como 1 em cada 3 tartarugas. Elas não diferenciam o plástico da comida. E se a gente não fizer nada agora, em 2050, vai ter mais plástico do que peixes nos nossos oceanos. Vai ter um dia que nós vamos colocar máscara de mergulho, sabe? A máscara de mergulho. E a gente só vai ver plástico ao invés dos peixes. Mas tem algo que você pode fazer a respeito. Na hora de chupar, não pense besteira. Use o canudo certo. Ou então, pare de chupar. Eu vou parar de chupar. Pare de chupar. Eu vou parar de chupar. Hashtag pare de chupar. Pare de chupar, vai. Eu já parei de chupar no canudo plástico. A propaganda engraçadinha aí da campanha, né? Acho que todo mundo já deu uma chupadinha, né? O que tem de mais? Dar uma chupadinha no canudo plástico. Mas acho que ninguém imagina esses números tão altos. Fernanda, a ONU está participando dessa campanha também? A Fê Cortez, que é uma das organizadoras dessa campanha, ela é defensora Mares Limpos, que é a nossa campanha da ONU Meio Ambiente, para tratar da questão da poluição plástica nos oceanos, mas principalmente dizer que 80% daquilo que está nos oceanos saiu de terra, né, dos nossas atividades cotidianas e da nossa indústria, da nossa economia como um todo. E a Fê Cortez, ela faz parte desse movimento, ela é muito preocupada com essa questão e trouxe aqui para o Brasil o movimento Pare de Chupar. A gente viu aí que tem muitas celebridades participando dessa campanha também. Agora, esse número, qual é a fonte desses números? É 1 bilhão de canudos por dia no mundo? Esse número especificamente a respeito dos canudos, eu não vou saber de onde que ela trouxe, não. Mas os números que nós trabalhamos são todos de grandes estudos da Ellen MacArthur Foundation, da própria ONU Meio Ambiente e de várias outras ONGs, como por exemplo a Ocean Conservancy, que faz um grande movimento de limpeza de praia em setembro e acaba reunindo pelos grupos participantes vários números daquilo que está nas praias. Então não é exatamente o que está nos oceanos, mas aquilo que a gente percebe de sujeira plástica nas nossas praias. O que chega de volta, né? Chega de volta ou que foi descartado ali incorretamente. Então muitos dos números que a gente trabalha hoje, por exemplo, quais são os 10 itens mais encontrados em limpeza de praia, que tem ali a sacolinha plástica, as tampinhas, as garrafas, etc., elas vêm dessa ciência cidadã que é feita no
planeta inteiro por pessoas interessadas em ajudar a diminuir o problema. Então eles anotam o número de resíduos que eles coletaram, quais são os tipos de produto coletado e a gente consegue ter esse panorama maior. Inclusive a Mares Limpos celebra esse setembro de limpezas de praia também, convidando a todos os grupos do Brasil a se cadastrarem na Semana Mares Limpos, para a gente fazer essa ciência cidadã aqui no Brasil também e conseguir ter esses números que vão influenciar políticas públicas, sem dúvida. Se eu tô lembrando direito ali do número que foi mostrado no vídeo, 1 bilhão de canudos por dia é o equivalente a dar 5 voltas pela Terra. E esses canudos levam 450 anos para se decompor. Eu imagino que apenas uma parte pequena desses canudos esteja chegando realmente nos oceanos, porque senão a gente já teria uma situação de várias voltas na Terra de canudos, né? E eu pergunto para o Cleusimar, que trabalha com catando lixo e trabalhando com reciclagem, Cleusimar, o que pode ser aproveitado dos canudos? Eles são aproveitados em grande parte ou não são? O que você sabe disso? O canudo ele vem de encontro ao problema de vários outros plásticos, né? Ele é sim um plástico que ele é reciclável, mas que as pessoas não vão colocar isso de volta na cadeia produtiva. Então, ele é reciclável, ele é um plástico que, se juntasse e tivesse um descarte correto, ele poderia sim voltar para a cadeia produtiva. Mas já pegando um gancho no canudo, eu poderia falar de vários outros tipos de plásticos que também são recicláveis, mas que não tem uma destinação correta, porque a indústria ela não absorve isso de volta, ele não compra isso de volta. Por quê? Pra você ter uma ideia, eu vou usar aqui o exemplo da garrafa PET. Hoje a garrafa PET que a gente utiliza para reciclar, que tem um valor comercial realmente, é aquela garrafa transparente, né? Aquela cristal, que a indústria chama de cristal, aquela verde, é aquela de óleo de cozinha e aquela azulzinha de água mineral. Então, a gente tem observado que grandes empresas, inclusive empresas famosas, que eu queria citar alguma delas, pode porque citar, nenhuma delas é anunciante nossa, pode então, eu queria começar falando da Palmolive, que foi uma das primeiras fabricantes de embalagem de shampoo que vem com uma embalagem de PET com uma coloração. Então aqui da Unilever, né? Se eu não me engano, Colgate, Palmolive. Não, Palmolive e Colgate. Palmolive é um outro grupo, não é Unilever, né? Sim. Então, assim, como a Palmolive, por exemplo, ele fabrica embalagens que são coloridas. Então, as embalagens de PET coloridas, preste bem atenção, não é que não seja reciclável, mas não tem quem compra. Né? A gente teve um momento que uma indústria de cordas lá em Itajaí, ela comprava esse plástico PET, garrafa PET colorida, né? Para fazer o miolo da corda. E também nunca mais comprou, não compra mais. Eu poderia falar aqui da Boticário, da Natura, que eu sou ecologicamente correto, eu vou lá, eu busco na natureza. Pode ser maravilhoso o creme deles, mas as embalagens não prestam. Agora a Johnson também aderiu essa coisa que é desastrosa. A Johnson sempre teve as embalagens de polietileno de alta, que é super bacana para reciclar, tem um mercado vasto para poder reciclar, e agora está colocando garrafa PET no mercado. Né? PET colorizado. PET colorizado que não tem para onde vender. Óleo de carro agora, também estão mudando aquelas embalagens de óleo de carro que eram feitas de polietileno de alta, agora também estão migrando para embalagem de PET colorido. Por quê? Seria mais barato? Então, a gente está tentando fazer isso, porque não é. Para você ter uma ideia, hoje eu vendo um quilo, vamos falar de quilo que o catador vai entender disso, para as pessoas também entenderem. Eu vendo hoje por R$ 2,40, isso é uma média a nível de Brasil. Eu vendo no Sul, eu vendo em Minas Gerais. Quando eu falo eu vendo, é a minha cooperativa. Certo. Eu vendo em Minas Gerais, eu vendo aqui em Goiânia, eu vendo em São Paulo para uma indústria que fabrica roupa. E o que acontece? Você vende o quê? PET, a PET. Quilo de PET eu estou tentando usar o exemplo da PET para a gente chegar para tentar exemplificar melhor para as pessoas, né? Certo. Então hoje a PET ela tem esse mercado que hoje tem uma média de R$ 2,40. O polietileno de alta, eu vendo ele na melhor das hipóteses, o branquinho por R$ 1,90 ou R$ 1,50 o colorido.
que é aquele vidro de água sanitária, vidro de shampoo. Se ele for de polietileno de alta e não de PET, eu consigo vender ele por mais esse barato, valor, mais barato. Então, quer dizer, em tese, o colorido era para ser mais barato. Alguns estudiosos aí estão dizendo que porque ele tem um brilho, que quando você chega na prateleira, que você olha o PET, ele tem um brilho. E aí as pessoas vão lá porque ele é mais brilhoso e chama mais atenção. A Danone, é ridículo o que a Danone faz. Ela coloca na mesma prateleira aquele Active, aquele não sei o quê, de PET do lado de polietileno, branquinho. Aí o polietileno de alta, ele é excelente para reciclar. O PET não presta. Me fala, qual a diferença? O que tem ali dentro é a mesma coisa. A embalagem é a mesma. Por que eles mudam o tipo de plástico? Então, essa pergunta, ela está vindo. Por exemplo, hoje, esse final de semana, eu fui... E aqui eu não estou querendo fazer propaganda para ninguém. A Pantene, por exemplo, ela migrou também para o PET. Mas ela fez um PET transparente e pregou uma etiqueta. Aquele PET presta para reciclar. Então, eu acredito que essas grandes empresas que têm esse nome de ecologicamente correto, não sei o que e tal, que eles deveriam voltar ter isso daí. Eu vou falar Começar agora pela embalagem, né? Pela embalagem. Então, assim, eu queria concluir nessa questão do PET. Bem rapidinho. Então, era isso. Não, então tá, Cláudio, é porque a Vânia Alves está chamando a gente lá do centro de Brasília. Vânia, diga lá. Fabrício, você sabe, acho que o Brasil inteiro já sabe que Brasília é seca para burro. Hoje, até que nem está tanto, só 27% de umidade para a gente, olha, é quase um dia úmido. Então a gente tem que tomar muita água. A maioria das pessoas faz, olha o quê? Compra a garrafinha. Então imagina quantas garrafinhas a gente joga no lixo todos os dias. Se você sabe o que é balão gástrico? Balão gástrico é uma coisa que para quem precisa emagrecer muito, você coloca um balãozinho dentro do estômago, ele estufa, e tem uma sensação de saciedade, aí a pessoa não come e emagrece. Pois as garrafinhas plásticas dão esse efeito nos grandes mamíferos dos oceanos. As baleias, os golfinhos, eles comem plástico e aí eles acham que estão com o estômago cheio, eles não comem e eles morrem. 70% do lixo que é encontrado no estômago deles, depois que eles morrem, são garrafinhas. Mas, como eu disse agora há pouco, o futuro está na juventude. A Eliane, olha aqui, como que ela veio para o Conjunto Nacional no centro de Brasília. Eliane, mostra para a gente o que você tem na mão. Eliane, você sempre anda com a sua água? Sim, eu gosto sempre de trazer de casa, sempre que eu vou para a rua eu já pego uma dessa aqui para não precisar comprar na rua. E se você vai tomar suco, se você vai tomar outra coisa? Geralmente também assim, eu coloco em alguma garrafinha, ou que eu compro, ou assim também. Por que você começou a fazer isso? É exatamente porque eu me preocupo com isso, eu me preocupo bastante com o meio ambiente e eu acho que as pessoas elas utilizam muito isso aqui e jogam na rua, elas não se preocupam em fazer o descarte certo. Aí eu tento fazer a minha parte. E tem alguma outra coisa de plástico também que você reutiliza ou que você evita usar? Eu evito usar sacolinhas, mas sempre que eu utilizo, quando saio de mercado, alguma coisa, eu reutilizo ela para colocar lixo, para fazer o descarte certo de alimentos e plásticos ou outros produtos assim. Quando eu falei que a juventude é realmente o futuro, você me corrigiu. Por quê? Porque eu acho que é tempo para todo mundo poder corrigir os hábitos. Os hábitos eles podem ser mudados e não depende apenas da juventude. Quem está aqui também, assim, os mais velhos, também pode ter esse hábito de mudar e querer que tudo melhore, né? Porque eles também vão usufruir. Não somos apenas nós. E você acha que tem informação suficiente para o público? É claro para o público quanto a gente usa e talvez pudesse mudar? Eu acho que tem sim informação, bastante, mas não são todas as pessoas que têm acesso a essas informações. Eu acho que, na verdade, precisava ser mais divulgadas as informações. Porque, querendo ou não, se a gente entrar nas redes sociais, na internet, a gente consegue ter essas informações. Porém, a divulgação é muito pouca e acaba que nem todo mundo tem acesso a ela. Obrigada, Eliane. É com vocês aí no estúdio. Boa, Vânia, legal a Eliane aí com o garrafão PET dela, né? E trazendo esse negócio, realmente não é uma coisa que só depende de jovens, não. Todo mundo pode mudar de comportamento, porque cada pessoa tem uma participaçãozinha nesse problema mundial do plástico, né? E eu queria perguntar para a Denise Seabra, que é do Ministério da Cidade, também, Denise, sobre a questão da responsabilidade aí, né? Exatamente sobre a destinação. De quem é, afinal? É governo federal, é governo municipal, é governo estadual, é indústria, é o cidadão? De quem que vocês veem? O que chega ao Ministério da Cidade
em relação a isso e qual é a abordagem atual do governo, das instituições de Estado, não vou nem falar de governo específico, mas do Estado brasileiro em relação a essa questão. Isso que você trouxe é muito importante, todos os depoimentos que a gente está vendo. Mas se a gente for parar para pensar, tudo que está sendo visto no mar, né, todo o rio desemboca no mar. Então a questão é, o que nós estamos jogando no rio? Quando eu digo nós, é nós cidadãos. Então aí não existe Estado, não existe governo, existem pessoas. Não existe classe social. Não existe classe social, existem pessoas. Então nós, como habitantes desse planeta, não estamos respeitando o nosso planeta. Agora, a gente não respeita porque a gente não sabe, porque a gente não quer, porque é o sistema que está montado, porque que é. Então, eu diria que quando um tipo de situação dessa acontece, não é uma pessoa que é culpada, não é uma instituição que é culpada. É um conjunto, é um sistema que tem que ser modificado. Então, por exemplo, no Ministério das Cidades, lá na Secretaria de Saneamento, nós trabalhamos com financiamento para resíduos sólidos. Para os municípios que quiserem trabalhar com isso. Para o setor privado, financia-se de tudo. Projetos, né? Projetos, plano de saneamento, plano de resíduos, aterros sanitários, estações de transbordo, galpão de triagem. Então, se você for parar para pensar, existe uma previsão de um funding específico, que é o Fundo de Garantia. Tem orçamento para isso? Tem orçamento para isso, mas não aparecem projetos que consigam captar todo esse recurso. Ah, mas é culpa só do município? Não, não é culpa do município exclusivamente. É, como eu disse, uma situação que vem acontecendo. Exemplo disso é que nós não temos coleta seletiva, nós não temos por cultura. Não é uma coisa de Estado. Então, todos têm que se envolver para mudar isso. O que acontece em termos de política pública? Nós temos boas políticas, né? A execução dessas políticas ela é difícil. Tem a parte do recurso? Tem, mas tem também o cidadão pensar. Será que eu posso mudar? Eu devo mudar o meu padrão de consumo? O meu padrão de como eu descarto? Porque a gente também está falando disso, da consciência das pessoas. Quanto mais as pessoas se conscientizarem, menos o poder público vai se endividar para criar galpões ou para criar aterro sanitário de um volume de plástico que não está sendo reciclado. Quanto mais consciência tem, mais reciclagem a gente aumenta. A gente consegue aumentar esse índice. Isso começando lá no cidadão, né? Começando no cidadão. Agora a indústria e o governo também, aí como é que fica a divisão de responsabilidade aí? Todos são responsáveis. Nós não podemos ter a facilidade, a cair na tentação de dizer que um é culpado. A visão míope até, né? É uma visão míope, isso é uma postura muito comodista nossa, nós somos seres humanos, temos que admitir que a gente muitas vezes quer ir pelo caminho mais fácil, mas a grande verdade é o que nós, como cidadãos, estamos fazendo para reverter esse quadro. Então nós temos que mudar a nossa prática, temos que mudar a maneira, os exemplos que estão sendo trazidos aí, de trazer a garrafa, de usar menos copos plásticos, de reciclar tudo que é possível, são bons exemplos. Agora, o poder público, a indústria, todos também têm que fazer o mesmo. Induzir as pessoas, induzir o sistema produtivo para que isso aconteça. Tá certo, a gente já recebeu mensagem aqui do nosso amigo Haroldo Almeida, de Delmiro Gouveia, Alagoas. Ele mandou um e-mail antes do programa mesmo, ele já fazendo um comentário. Estou morando no sertão de Alagoas, o plástico aqui também é um grande problema, mas vejo que a educação ambiental é o que está faltando para todos. Hoje é comum ver plástico em todo lugar e o pior é que vimos que ele foi descartado de forma incorreta. Muitas vezes, quando estamos em uma fiscalização ou um levantamento ambiental, identificamos plástico descartado na natureza, até nas matas fechadas, rios e lagos. Tá aí uma das coisas que o Haroldo disse nessa mensagem, tem outras partes que a gente deve aproveitar mais para frente. Mas eu queria falar também com um convidado nosso que está aqui pelo Skype, participando ao vivo de Maringá, no Paraná, que é o Ricardo Ajaj, diretor da Abiplast, Associação Brasileira de Indústria do Plástico. Tá ouvindo bem a gente aí, Ricardo? Fabrício, estou ouvindo bem e queria saudar e agradecer a participação, saudar os demais participantes aí, Fernando, Cleusimar e a Denise também. Ô, Ricardo, eu queria te perguntar, começar com a pergunta seguinte. O plástico em si, o produto, o plástico, o elemento ali, ele é o vilão que parece ser ou não? Veja bem, hoje a gente está assistindo, não só no Brasil, mas no mundo todo, a expressão, né,
assim, a imagem do plástico está muito degradada por causa desse plástico que foi descartado erroneamente, né, de uma maneira incorreta, como já foi colocado por vários participantes, inclusive populares, que o plástico é um material muito bom do ponto de vista de matéria-prima, mas se ele é descartado de uma maneira incorreta, ele vai, através de rios, de lagos, chegar no mar e vai poluir como tem feito, entendeu? Então, é toda uma cadeia, toda uma sequência de um descarte incorreto que vai dar nesse resultado que a gente está assistindo. Então, a gente tem, da Associação Brasileira do Plástico e dos recicladores, várias ações para minimizar esse impacto ou para eliminar, que é, pegando um pouco até do que a Denise falou, primeiro incentivando os municípios que não têm ainda seus programas de coleta seletiva a implementarem. Eu sei que é difícil, o momento é difícil do país, mas é uma coisa super necessária e está até prevista na 12305, que é a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, e esse prazo tem sido dilatado de acordo com as dificuldades que os municípios têm apresentado. Mas eu acho que é a primeira ação, que é a primeira assim, mais importante, começar do ciclo. Depois, pegando um pouco da fala do Cleusimar também, que é o seguinte, nós da associação temos feito campanhas e instruções para os nossos clientes e consumidores de utilizar cada vez os plásticos de uma maneira mais analisando o ciclo de vida do produto. Quer dizer, quando você for projetar uma embalagem hoje, ou um produto plástico, já pensar como ele vai voltar para o ciclo de vida na próxima vida. Então, isso a gente chama da análise do ciclo de vida, que é para não acontecer isso que o Cleusimar está falando. Eu chego a um plástico que não tem valor no mercado e não fica reciclável, entendeu? Então, ele é reciclável, mas não tem mercado, então não adianta nada, né? Então, eu estou tendo um retorno aqui no meu... O seu fone, isso atrapalha um pouco. Se quiser, pode tirar. Então vou tirar aqui. Então, a busca por esse plástico, que seja um plástico que tenha um valor de mercado, que é o que vai fazer com que os catadores e os recicladores consigam agregar valor nesse plástico e dê uma nova vida para ele. E o que nós temos feito também com a indústria, rapidamente, né, é fazer com que as grandes empresas, algumas até citadas por vocês, que elas já assumiram compromissos voluntários, tanto na Europa, Estados Unidos, como estão assumindo agora no Brasil, de começar a utilizar mais plástico reciclável. Porque não adianta nada a gente reciclar e fazer uma coleta seletiva se você não tiver o mercado demandando. Nós vamos coletar um monte de plástico e para quem que nós vamos vender esse plástico? Nós temos que... É uma cadeia, um ciclo, né? É uma economia circular. Eu tenho que criar a demanda para que essa engrenagem se mova corretamente, né? Então é isso que a indústria do plástico tem feito no Brasil, e com várias ações que eu poderia depois detalhar, né, ao longo dessa entrevista, quais são as nossas ações que estão dando, vamos dizer, que nós estamos feitos já em benefício do meio ambiente e do plástico, tá? O Ricardo, põe o ponto. Isso. Estava esperando para você colocar o ponto de volta para fazer uma pergunta sobre a indústria da reciclagem. Eu não sei se a Abiplast inclui empresas de reciclagem. Eu queria te perguntar sobre custo, mas não só a questão do custo financeiro, mas sobre o que é mais difícil para que o plástico seja reciclado. É a campanha de conscientização do consumidor, é trabalhar junto aos órgãos, às autoridades na questão de legislação e de questão de saneamento. Se é o problema de impostos, talvez os impostos serem altos demais, enfim, reciclagem é uma indústria lucrativa, atraente para o setor privado, é uma coisa que não dá lucro, que talvez o Estado que devesse assumir essa responsabilidade. A sua visão, como é que é essa questão da indústria de reciclagem hoje, pelo menos aqui no Brasil? Olha, temos vários gargalos na indústria da reciclagem. O primeiro grande gargalo é esse que o Cleusimar também me comentou, é chegar ao material com valor agregado e bem separado para as recicladoras. Hoje, as recicladoras do Brasil estão com capacidade ociosa, porque não chega material em volume necessário para que a gente produza. Então, a primeira dificuldade é a coleta seletiva. A segunda dificuldade, como eu já mencionei, é o mercado consumidor, que ainda tem um certo receio, um certo imagem negativa do plástico reciclado
pela baixa qualidade que ele vinha tendo nesses anos passados. Então, a indústria do plástico da reciclagem já melhorou muito a qualidade. Hoje a gente faz um produto com plástico reciclado com a qualidade de um plástico virgem normal e o mercado já está aceitando bem. Então, essa fase, eu diria que já está bem equacionada ou está se equacionando. O outro problema que você mencionou, que é a carga tributária. Hoje, o plástico que a gente recicla, ele é bitributado, porque cada vez que o plástico volta no ciclo de vida, ele recebe a mesma tributação de um plástico virgem. Só que quando a gente compra os resíduos de uma cooperativa ou de um intermediário que coleta de várias cooperativas, a gente não recebe crédito nenhum de impostos, entendeu? E quando a gente vende, a gente tem a carga de impostos de um material virgem. Então, hoje, reciclar no Brasil, a carga tributária é superior ao comprar um plástico virgem, se você for comprar numa indústria. Então, em vez de incentivar a indústria, nós estamos desincentivando a reciclagem. Esse é um papel que uma política pública do governo, que está preconizada na Política Nacional de Resíduos Sólidos na 12305, e que ainda o governo federal está, vamos dizer, postergando esse benefício ou esse incentivo ao mercado. E que está fazendo muita diferença, porque também eu estou falando dos impostos federais. Quando você vai para os impostos estaduais, que é o ICMS, alguns estados já entenderam que a reciclagem é um bom negócio. Ele tira lixo do meio ambiente, ele gera emprego, ele gera valor, os aterros sanitários têm suas vidas prolongadas, porque eu estou retirando o material reciclável desses aterros. Então, esses estados que já deram benefícios no ICM estão vendo a reciclagem nos seus estados crescerem. E os estados que não deram ainda nenhum benefício estão vendo a reciclagem diminuírem nos seus estados. Então, são políticas públicas que os recicladores, assim como os catadores, precisam para que a reciclagem tenha um incentivo no Brasil. E é isso que a gente está trabalhando na Associação Brasileira do Plástico com o governo federal, através do Ministério da Fazenda, do MIDIC, do Meio Ambiente e de todos os ministérios que têm envolvimento com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Legal, Ricardo. Eu vou pedir para você esperar aí, continuar ligado no programa, continuar acompanhando aí. Nós vamos ao centro de Brasília agora, que a Vânia Alves já tem mais alguém aí para participar do programa. É isso, Vânia? Olha, hoje eu estou meio fiscalizando a vida alheia e eu perguntei aqui para a Diana por que raios que ela pegou essa sacolinha, Diana. Na verdade, porque é torrada, né? E se põe na bolsa, ela amassa e vira nada. Mas eu não tenho costume de usar, né? É assim, é tanto que a gente no mercado leva a sacola de casa, aquelas sacolas, né, recicláveis, aquelas que a gente tem, que vai 1000 vezes e não tem que pegar de mercado, né? Por que você tem essa preocupação com plástico? Porque a gente está vendo que o nosso meio ambiente está cheio de plástico. Eu agora fiz uma viagem para o Nordeste de carro e a gente tem a consciência de não usar canudo, de não pegar copo descartável, de levar nossos copos, mas a gente vê que as estradas elas estão completamente repletas de plástico. O pessoal joga o lixo pela janela, não tem consciência que aquilo vai levar anos para se diluir na natureza, que tem animais que comem, que engolem, né? Então assim está se tornando uma coisa difícil de ver que o planeta está numa situação de sofrimento. Agora aqui em Brasília a gente tem que tomar água na rua, como é que você faz? Na verdade eu ando com a minha garrafinha. Ah é? Mostra pra gente. Que é essa, e então assim, eu não compro água na rua, eu vou no bebedouro, aqui mesmo tem, eu pego água, então para onde eu vou eu levo minha garrafinha para não ter que comprar, para não ser mais uma garrafa, não é? Na natureza, jogada no lixo, né, para prejudicar cada vez mais, né? A gente tem que ter a nossa própria consciência, né? Obrigada. E eu vou conversar agora com a Ruth. A Ruth está com uma sacolona, Ruth. Não, também tenho a consciência do lixo, mas se você observar nas lojas, são poucas as lojas que vendem com uma sacola de papel, que seria o ideal. A maioria ainda consome muito plástico na hora da venda. E nós, consumidores, a gente não tem outra forma, a gente precisa de algo para carregar. Se fosse na sacola de papel, não aconteceria o que foi descrito aqui na nossa colega ali ao lado. E você carrega uma sacola não descartável? Não, a minha bolsa normalmente é um pouquinho maior para essas coisas. Minha bolsa está ali, ela é um pouquinho maior exatamente para essas coisas pequenas, não precisarem de sacola. No supermercado eu uso carrinho.
eu não uso sacola do supermercado, exceto às vezes quando é algo muito úmido. Aí eu preciso disso. Mas do resto, eu uso só carrinho nas compras. Esses hábitos, faz tempo que você adquiriu? Quer dizer, foi por causa da natureza que esses hábitos foram mudando? Sim, eu acho que a consciência ela vai tomando forma de acordo com o conhecimento das pessoas, de acordo com o conhecimento também da destinação e o que prejudica a nossa natureza, né? A nossa humanidade, esse lixo, né? Produzido. Porque não é só o consumo, o lixo produzindo para ser consumido também é muito grave hoje em dia. Você faz uma compra, eu mesmo sem o carrinho, usando o carrinho, acontece que o meu lixo dessa compra ainda é muito grande. Não só das sacolas plásticas. Eu acho que quem produz também tem que pensar em como eu posso produzir menos lixo como consumidor. Porque quase tudo vem empacotado, né? Tudo vem empacotado. Tudo tem alguma coisa empacotada. Ele não vem in natura. Então eu consigo diminuir a sacola, mas não consigo diminuir o consumo das embalagens dessa produção. Muito obrigada. Eu tenho a agradecer a Ruth e a Diana que nos deram uma aula de como evitar poluir ainda mais o nosso ambiente. É verdade, Ivana. Interessante que todas as participações, né, todo mundo que você entrevistou aí no centro de Brasília, demonstrou uma consciência interessante sobre essa coisa de plástico. O pessoal que está aqui do estúdio está impressionado com isso. E eu li uma reportagem da National Geographic que foi publicada em junho, né? A gente discutiu ela aqui na reunião para o programa, em que eu lembro uma citação, não lembro de quem, de um pesquisador dessa área, que ele fala, todo mundo sabe o que tem que fazer, existe um método de reciclagem, todo mundo sabe como coletar o lixo, como separar, só que simplesmente não acontece. Essa mesma reportagem fala que a cada ano vão para o mar cerca de algo entre 4.800.000 toneladas e 12.700.000, ou seja, de 4 a 12 milhões de toneladas de plástico indo para o mar a cada ano. E também traz alguns números internacionais, que no Brasil o consumo de plástico por cidadão anual é de mais ou menos 10 quilos, né, 10 quilos por ano de plástico, e 20% desse plástico vai para reciclagem. Nos Estados Unidos, em comparação, o consumo é de 70 quilos por ano e 9,5% vão para reciclagem, ou seja, lá é pior ainda a situação em termos de proporcionalidade, né? Algumas mensagens chegando pra gente aqui que valem ser citadas. A Marta Sueli, que está sempre com participação popular, lá de Brejões, Bahia. Abração, Marta. Ela diz, antigamente a gente usava sacolas de pano e palha para fazer feira. Nos mercados a gente tinha sacos de papel. Eu acho que nesse tempo a gente poluía menos. Podemos viver sem canudos e copos plásticos e voltar a usar as sacolas de pano. Né? E a Jussara Cardoso disse pelo Facebook, ela não disse a cidade dela, mas ela comentou, esse tema é extremamente necessário e importante. Obrigado, Jussara, obrigado, Marta, mais uma vez, pelas mensagens. O plástico, né, Fernanda, o plástico, de certa forma, ele substituiu o uso de materiais que eram extraídos da natureza, e nesse aspecto ele até foi ecológico desde o surgimento dele, e, por exemplo, substituiu até o marfim que era usado para bolas de bilhar, né, quando o baquelite começou a ser produzido, as bolas de baquelite, evitou que muitos elefantes fossem caçados, né? E o plástico, em geral, evitou que muita árvore fosse derrubada para usar como madeira, para fazer embalagem de papel. Mas tem esse problema e parece que, ao mesmo tempo, as pessoas têm consciência de que isso é um problema. E, mesmo assim, continua sendo um problema. Então, antes de mais nada, eu queria dizer que, olha, gente, estou aqui apaixonada por todas as participações. Estou impressionada. Eu trabalho com essa temática sobre plásticos, o problema desse consumo excessivo, do descarte incorreto do plástico há mais de 10 anos, e eu nunca vi tantas participações conscientes e de pessoas entendendo o problema e sua própria responsabilidade nisso. Então, estou absolutamente apaixonada. Não é nada combinado não, viu? É bom avisar aqui. Não tem ninguém combinado. Ao mesmo tempo, a gente teve também aquele rapaz no começo que foi absolutamente sincero. Eu uso plástico para tudo. Eu não tenho sacola retornável, eu uso plástico e é isso aí. A maioria de nós, né? Como disse a Ruth agora para a Vânia, o consumidor não tem muita opção. O negócio chega embalado no plástico. Exatamente. Você tem a sacolinha, você precisa carregar. Você chega numa padaria, você nem quer colocar, o pão já vem no saco. A pessoa do caixa, antes de nem
perguntar quanto deu, ele já está com a sacola aberta, esperando para colocar o pão. Então, é o que eu estava falando do sistema, né? O sistema está montado assim. Isso é uma questão muito importante. Então, assim, o consumidor, ele não é o único elo dessa cadeia que precisa se conscientizar, embora seja importantíssimo que ele faça. E eu estou maravilhada que está todo mundo muito consciente da rede de impactos que a gente tem. Você estava perguntando a respeito dessa troca, né, de matéria-prima natural para matéria-prima sintética, que é o plástico. Nada pode ser feito 8 ou 80. Nada pode ser simplesmente substituído. A gente não pode simplesmente dizer, olha, uma sacola de papel é melhor do que uma sacola de plástico no meu dia a dia de compras e tal.Essa troca, ela não existe diretamente porque os impactos são diferentes. Então, se a gente continua, sacola plástica, 1 trilhão, de 1 a 5 trilhões de sacolas plásticas são consumidas no mundo por ano. 1 trilhão é uma coisa surreal, absurda. No Brasil, a gente está na faixa de 14 a 18 bilhões por ano. É tanta sacola que você não consegue nem imaginar. Mas se eu mudasse tudo isso para sacola de papel, o impacto seria outro. A gente teria todos os impactos da produção. Certamente, todos os impactos da produção de papel, que incluem, entre outras coisas, efluentes que vão para os rios e também poluem, etc. Além da produção constante de papel, que você diminui a capacidade de biodiversidade, porque o papel é produzido aí com pinos, eucaliptos, etc., você diminui. Agora, a sacolinha é muito reaproveitável, né? Então, deixa eu só concluir esse conceito. E aí, o que acontece? O problema, na verdade, não é necessariamente o material, mas tanto a quantidade, é o consumo excessivo. Então, quando você substitui uma sacola de plástico por uma sacola retornável, que você usa 100 vezes, 300 vezes por ano, e você não gera esse resíduo aqui, é muito melhor para o meio ambiente do que você simplesmente trocar a matéria-prima. Né? E aí você faz essa pergunta a respeito da sacolinha. O que foi que você perguntou exatamente? Ela é muito reaproveitável. Ela é muito a própria sacola plástica. Ela pode ser usada no lixo, ou pode ser usada para ir no mercado de novo. Tudo bem, mas ela é fina e frágil. Então, geralmente, o uso ele é feito uma vez só como saquinho de lixo. E esse saquinho de lixo é algo que a gente pode questionar também. Por quê? Se a gente faz a separação correta em casa, a quantidade de saco de lixo que a gente gera é muito menor. Então, a quantidade de saquinhos plásticos para você descartar o rejeito e o que é orgânico também reduz muito se você separa as embalagens que são grandes e coloca diretamente no container. Mas o próprio saquinho também pode ser separado lá na ponta, né? Justo, mas o problema é que ele normalmente está contaminado. Ele está sujo de resíduo. E aí ele não vai ser reciclado, ele entra no mesmo ciclo que o Clesimar colocou, de que a gente precisa de um volume muito grande para conseguir chegar a uma quantidade X interessante para o mercado comprar. Agora, é todo muito material, melhor não gerar. O material que vai para reciclagem, ele passa por uma higienização também durante o processo, né? O processo, principalmente do plástico, ele é igual para todos, né? A revalorização, que é o que nós chamamos do plástico, porque a gente, todo o resíduo plástico, né? O plástico ele tem assim 6 tipos de plástico que são os mais conhecidos, né? Inclusive fora do país. Então esses plásticos, o processo de revalorização, que é fazer uma matéria-prima, que é o granulado para fazer qualquer outra coisa, para vocês terem uma ideia, essa sacolinha que é o que está sendo colocado aqui, ela é lavado, moído, tem uma água que lava, que moe e que limpa e depois seca e derrete, faz um grão. E esse grão vai fazer saco de lixo, vai fazer outros tipos de embalagem plástica de novo. Para todos os tipos de plástico. A garrafa PET é assim, o polietileno de alta é assim, o PVC é assim. Então, o polipropileno, que é balde, bacia, brinquedo, né? Aquela garrafinha que a moça mostrou ali, de água e tal. Então, o processo ele é o mesmo. Então, não tem para falar assim, vai estar sujo, ou eu vou levar um plástico mais limpo, só vai gastar mais água ou menos água. Mas ele vai ser higienizado, como você falou, mas no processo da mesma maneira. Agora conta pra gente rapidinho aí, Cleusimar, de que forma que a pessoa em casa pode separar o lixo? Qual é a forma certa? Porque a gente tem dúvidas. Por exemplo, aquela embalagem de pizza que tá suja, ou aquela cápsula de café, que agora as cafeteiras de cápsula, né? Aí estão sendo largamente usadas. Como é que se descarta isso? Eu queria aproveitar rapidinho para
talvez seja até minha última oportunidade, para dizer que eu vi aqui falando de culpa, né? De quem é a culpa? A lei, a Política Nacional de Resíduos fala da responsabilidade compartilhada. Então eu tenho responsabilidade, o governo tem, o cara do empresário ali tem a responsabilidade. E eu gostei de uma daquelas coisas, e é bom a gente deixar claro aqui do que ele falou. Tem mercado. Se a gente conseguisse reciclar 100% tudo poderia ser aproveitado na indústria. Então, tem como voltar. Os caras, eu estava até fazendo um comentário aqui, que os caras estão pagando à vista. Os caras pagam à vista. Tem empresa que está pagando adiantado por causa disso, né? Então, assim, só para você entender, hoje em Brasília tem coleta seletiva feita por cooperativa de catador. A gente teve essa oportunidade de ser feito. E aí, a gente adotou o seguinte critério: separa o lixo seco e o lixo molhado, o lixo úmido, o lixo orgânico. Faz só isso, porque se a gente fosse apegar no detalhe da pizza, se a gente for se apegar no algodão do cotonete, do cotonete, ninguém vai fazer nada. Então a gente tem hoje em Brasília um trabalho diferenciado, que é o quê? O catador, o cara da cooperativa bate de porta em porta, entrega um imã de geladeira, fala quando o caminhão vai passar e os dias e a hora, e fala como é que separa. Separa o seco do orgânico. Sabe por quê? Porque por mais que você faça bem feito na sua casa, por mais que você separe, chegar lá na cooperativa, como eu falei, logo de cara tem 7 tipos de plástico. Bem... Então, o que acontece? Tudo vai ter que ser reorganizado de alguma forma. Não e tem nós jeito, né? É que somos profissional do negócio, entendeu? Nós é que sabe fazer a coisa de forma. Então, as cooperativas do Brasil inteiro, eu participo de uma rede, de um projeto que tem 33 redes no país. Eu conheço o Sul, Nordeste e tudo. E as pessoas estão bem craque nesse negócio de fazer. Então, qual que é a minha orientação? Qual é a dica que eu dou para qualquer pessoa em casa? Separa o lixo seco do úmido e tá bom demais. Já é uma grande ajuda, né? Lá na cooperativa a gente faz o resto. Tá bom, a gente tá chegando no limite do horário do programa, mas a gente conseguiu contato agora com o deputado Félix Mendonça Júnior, do PDT da Bahia. O deputado tá ouvindo bem a gente? Muito bem. Bom dia. Eu não ouvi o deputado. Pode aumentar o som dele aqui no auditório, por favor? Cadê? O deputado tá ouvindo a gente? Estou ouvindo bem, sim. Pronto, agora sim a gente ouviu. Deputado, bem-vindo à Participação Popular. Deputado, a gente já está chegando no limite aqui, pena que não vai dar para discutir muito. O senhor é autor de um projeto, o PL 3548 de 2015, que estabelece algumas regras para publicidade sobre a reciclagem nas embalagens recicláveis, estabelece isso para a indústria. Existem vários outros projetos aqui na Câmara que tratam dessa questão de reciclagem, de resíduos sólidos, de plástico. Por exemplo, tem a proposta do deputado Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, para criar o Programa Nacional de Banimento dos Plásticos de Uso Único até 2030. Tem o projeto do deputado Flávio Bezerra, PMDB do Ceará, o PL 612 de 2007, que fala sobre o uso de sacolas biodegradáveis no comércio. Tem um monte de propostas, de ideias boas aqui no Congresso sobre isso. Embora a legislação já seja até boa, eu acho que a Denise mencionou isso, né, que nós temos uma legislação até boa, mas a execução dela está fraca. Por que essas ideias não estão sendo votadas, não estão sendo transformadas em legislação, na opinião do senhor, deputado? O Congresso vive muito a reboque do Poder Executivo, né, da Presidência da República, das medidas provisórias. E as medidas da Casa terminam não sendo votadas. Agora, esse nosso projeto, ele tem uma questão básica. Ele coloca preço no rótulo dos vasilhames para retorno. Ou seja, se você vai tomar um refrigerante, aquela vasilhame de vidro ou de plástico, a PET, ele vai ter um preço de retorno, 25 centavos, 50 centavos, um valor estampado no produto. E aí sim vai estimular a reciclagem. A pessoa pode guardar em casa, os catadores vão saber que preço vai receber por aquilo. Então, é uma coisa muito mais simples. Não é só publicidade, mas sim o preço no vasilhame. É a coisa de facilitar a logística reversa, né, deputado? Claro. É uma coisa simples, né? Eu estava estudante de intercâmbio em 1982 nos Estados Unidos e vi isso lá. Essa é uma simples cópia do que eu vivenciei lá. Você comprava uma Coca-Cola e tem lá o preço do vasilhame. Você comprava uma latinha de qualquer outro refrigerante, cerveja, que fosse, tem lá o preço. E você vai juntar em casa e depois vai levar no estabelecimento e trocar por um valor.
especificado, gravado lá. E se a pessoa não quiser jogar fora, outras pessoas vão reciclá-lo, com muito mais precisão do seu valor a ser recebido. Deputado, e qual é a perspectiva de apreciação desse projeto do senhor? Em que situação que ele está agora e quais são os próximos passos? Quando que o senhor acha que ele poderá ser aprovado pela Câmara? Olha, ele tem que ser aprovado pela Câmara, já está com o relator agora e volta passar por mais uma pela CCJ, depois vai ao Senado e depois volta para a Câmara se houver modificação. Esses projetos demoram muito. Eu acho que a gente podia propor ao presidente da Câmara que fizesse a semana da reciclagem. Ou seja, todos os projetos que fossem referentes à reciclagem, que fossem votados em uma semana logo após a eleição, que a gente fizesse um esforço concentrado para a reciclagem, que é muito importante para a gente salvar os nossos mares. Legal a ideia, deputado Félix Mendonça Júnior. Espero que o senhor leve isso, encaminhe isso ao presidente da Câmara, né, o deputado Rodrigo Maia. É uma ideia muito válida. Bom, deputado, a gente está sem tempo aqui para continuar o papo, infelizmente, mas eu quero agradecer a presença do senhor aqui no Participação Muito Popular obrigado. E mandar um grande abraço. Um grande abraço. Essa ideia, na verdade, não é minha, não. É de vocês, devido à sua movimentação, é isso aí. Eu acho que é muito válido e essa ideia a gente vai fazer em conjunto. Vou levar, sim, ao presidente da Câmara para que a gente faça a semana da reciclagem e estude todos os projetos e aprove ou não aprove o que tiver de fazer. Legal, deputado. Depois, então, menciona lá para o presidente, tá? Que Participação Popular deu a ideia para o senhor. Bom, a gente tá realmente chegando no limite do programa e nós temos o Ricardo Ajaj de novo lá da Abiplast. Ele quer fazer um comentário. Ricardo, eu vou ter que te pedir para ser muito breve, uns 30 segundinhos aí, se possível. Eu queria falar, aproveitando esse PL do deputado, que essa ideia de uma semana da reciclagem é fabulosa, a gente gostaria de apoiar totalmente, que ele visse também os projetos de incentivo à reciclagem, os incentivos tributários que a gente tem pedido, e sugerir para ele que nesse PL dele, esse valor que pode ser dado pelo mercado, do valor de uma embalagem, como às vezes para o consumidor alguns centavos não faz diferença, talvez o incentivo seja pequeno, que esse valor possa ser revertido para uma ação beneficente, que ele possa destinar isso para um hospital, para uma entidade que precise desse recurso e que às vezes a soma de muitas contribuições fazem diferença, porque às vezes para o consumidor 5 centavos, 3 centavos não move ele para levar às vezes uma embalagem, não dá para ele o sentido total. Se ele puder estar fazendo uma ação beneficente com isso pode agregar muito valor na ação dele, entendeu? Legal, boa ideia também, Ricardo. Bacana, obrigado por ter sugerido essa ideia aqui no Participação Popular. E Ricardo Ajaj, diretor da Associação Brasileira da Indústria do Plástico, muito obrigado por ter estado com a gente nessa edição do programa, tá bom? Obrigado a vocês. Abração. Vou dar 30 segundinhos aqui para Denise Seabra, do Ministério das Cidades, que não falou, Denise. Olha, esse assunto ele é muito interessante, a gente termina se envolvendo, se fosse deixar a gente ia ficar o dia inteiro. Mas tem uma coisa que ainda não foi abordada, que é muito importante, as pessoas precisam se conscientizar, o quanto que a gente está afetando também o ambiente em termos de clima, de carbono, excesso de carbono. Se cada ano o mundo inteiro está produzindo 1 trilhão de sacolas plásticas, cada vez que a gente está produzindo 1 trilhão de sacolas plásticas, a gente está aquecendo mais o planeta, agravando mais os problemas das mudanças climáticas. Isso aí é um problema que todo mundo tem que ajudar a enfrentar. É verdade, é o papel de todo mundo. Bom, eu só vou agradecer aqui rapidinho a Fernanda Daltro, da ONU Meio Ambiente, muito obrigado por ter estado com a gente. Cleusimar Andrade, presidente da Recicla Vida, né, parte da rede alternativa dos catadores de lixo. Muito obrigado por ter estado com a gente. Muito obrigado a você pela audiência nessa edição do Participação Popular. Na semana que vem a gente vai discutir os problemas dos museus e da cultura no Brasil. Eu sou Fabrício Rocha, um grande abraço. A gente se fala, a gente se vê. Tchau.